Olá, pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso mini curso de Programação Funcional do canal do PET Computação, UFPB. Eu sou o Rian Caetano e nessa primeira aula nós vamos estar tendo a introdução ao nosso assunto, que é Programação Funcional. No nosso mini curso, nós vamos abordar os conceitos de programação funcional, uma introdução à linguagem Haskell, que é a linguagem que vamos utilizar para aprender a programação funcional, o GHCI, que é o seu interpretador, tipos e classes, definições de funções, compreensão de listas, funções recursivas e de alta ordem. Para essa primeira aula, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre o que é programação funcional. Bem, diferente de outros paradigmas de programação, como por exemplo o imperativo, a programação funcional se baseia na avaliação de expressões de forma similar à matemática. Ou seja, você vai ter uma expressão que vai dar um resultado, que sempre deve ser o mesmo resultado por aquela mesma expressão. Mas qual a diferença entre uma linguagem funcional e uma linguagem não funcional? Atualmente, várias linguagens diferentes dão suporte parcial ao paradigma, como por exemplo Java e Python, mas elas não são linguagens funcionais de verdade, pois elas não garantem alguns atributos específicos da programação funcional, como o que a gente mencionou antes, a questão da pureza, que é sempre com uma mesma expressão entregar o mesmo resultado. Agora eu vou fazer uma breve comparação para a gente aprender um pouquinho mais da diferença da programação funcional para outros paradigmas de programação, comparando com uma linguagem bem popular, que é o Python. Bem, o Haskell, que é a nossa linguagem funcional, eles têm pureza. O que é pureza? Diferente de Python, quando você avalia uma expressão em Haskell, ela não gera efeitos colaterais. Ela não escreve um arquivo, ela não escreve no console, ela não altera variáveis globais, ela não aceita input, ou seja, ela não gera efeitos colaterais e sempre retorna o mesmo resultado. Além disso, Haskell utiliza avaliação preguiçosa. Por exemplo, se você tem uma função que pode calcular o valor até o infinito, somando valores até o infinito, e você define que ela some apenas os primeiros 5, ela vai somar apenas os primeiros 5. Um pouquinho abstrato, mas quando chegar na hora de definição de funções a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. A tipagem estática, que diferente de Python e outras linguagens como JavaScript, ela tem uma tipagem estática. Isso ajuda na questão que Haskell é uma linguagem bem descritiva. Imutável, depois de declarado o valor de uma variável, ele não pode mais ser alterado. Geralmente estamos acostumados a, por exemplo, em C, se a gente cria uma variável inteiro com valor x igual a 10. Em C a gente poderia talvez mudar o valor dessa variável, mas em Haskell isso é impossível. Depois que criado, essa variável tem um valor fixo. Esse conjunto de características de Haskell diferencia ela das outras linguagens porque ela é uma linguagem puramente funcional, que a principal quesito que diferencia ela das outras é a questão da pureza. Isso faz com que Haskell seja uma linguagem que não simplesmente oferece suporte, mas que foi criada para esse paradigma. Mas por que nós iríamos utilizar programação funcional ao invés de outros paradigmas? Bem, código declarativo se refere ao fato que em uma linguagem funcional como Haskell, ao invés de ser de uma forma como C, que você escreve cada passo, cada instrução do que você quer para realizar uma tarefa, você escreve o que você quer saber. Com um conjunto de funções, você declara o que você quer descobrir, o que você quer calcular, expressar. A previsibilidade, como eu falei antes, para uma mesma expressão, o resultado sempre será o mesmo. A questão da modularidade se refere ao fato de as funções serem pequenas, isoladas e podem ser utilizadas para agregar em funções mais complexas. Testabilidade, o mesmo quesito da previsibilidade. Haskell é uma linguagem surpreendentemente fácil de se testar, porque um mesmo valor sempre vai gerar um mesmo resultado. E concorrência, por causa dos atributos mencionados acima, como por exemplo, não conseguir alterar variáveis globais, Haskell é uma linguagem extremamente eficiente e fácil e segura de utilizar concorrência. Todos esses atributos, todas as questões, tornam programação funcional especialmente úteis em se utilizar em tarefas complexas e de alto risco, como por exemplo sistemas de navegação ou de aeronáutica.
E por causa desses quesitos, nós vamos utilizar Haskell, nosso mini curso, para aprendermos um pouquinho mais dos aspectos da programação funcional. O Haskell tem as características de pureza, imutabilidade, avaliação preguiçosa e uma forte base matemática, porque programação funcional foi baseada originalmente no Lambda Calculus. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso quando entrarmos na parte de definição de funções. Haskell vai ser basicamente a nossa ferramenta que nós vamos utilizar para aprender o paradigma funcional. E não seria justo a gente começar o minicurso sem pelo menos ver uma demonstração do que é Haskell. Essa daqui seria a implementação do algoritmo de ordenação Quicksort, que ele ordena um vetor, dividindo no meio e ordenando valores menores do que o pivô, que no caso aqui é o x, o primeiro elemento, à esquerda e os maiores à direita. Agora eu vou abrir aqui uma comparação de outras linguagens, como C e Python, para a gente ver a diferença da escrita do Haskell para outras linguagens. Aqui nós temos a implementação que a gente viu agora há pouco. Temos aqui a definição do tipo da operação do quicksort, que é uma lista de um elemento genérico para uma lista de elementos genérico. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre a questão de tipos na nossa segunda aula. Nós temos aqui a implementação do algoritmo quicksort, num total de 7 linhas, como vocês podem ver, bastante resumido, bem legível. Temos aqui a expressão de concatenação, nós implementamos recursivamente. Nós vamos ter uma aula dedicada exclusivamente para funções recursivas, mas estamos aqui implementando recursão para ordenar os elementos à esquerda e à direita do pivô. Agora eu vou mostrar aqui em Python. Acaba sendo um pouquinho mais extenso, com um total de 10 linhas a definição. Python é uma linguagem bem resumida, se comparada, por exemplo, ao C, que é a linguagem imperativa que eu mencionei antes, que no caso a implementação eficiente, no caso, seria um pouquinho mais complexa e frustrante, porque devemos se declarar cada passo a passo, cada variável. Como vocês podem ver, dá bem umas 50 linhas, mais ou menos, de código. Nas próximas aulas nós vamos estar aprendendo sobre cada aspecto que nós estamos vendo aqui, por exemplo, tipo, classe de tipos, listas, recursão, casamento de padrão. E bem, essa primeira aula foi só uma introdução para a gente ver um pouquinho mais do conteúdo que nós vamos estudar e ter uma introdução, digamos assim, à linguagem Haskell que vai nos acompanhar durante todo esse mini curso. E é isso para essa aula, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e espero que acompanhem as próximas.